jogou ou pelo menos ouviu falar da famosa prisão do Barry. Você é um prisioneiro tentando escapar de uma cadeia maluca, cheio de obstáculos, armadilhas e, é claro, o guarda Barry. Ele tá sempre correndo atrás de você. Só que ninguém nunca se perguntou de onde veio essa ideia. Será que foi mesmo só imaginação? Ou será que existe uma história por trás que os criadores do jogo não querem que a gente saiba? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente pro ano de 1953. Numa pequena cidade esquecida no interior dos Estados Unidos chamada Raven Brooks. Gente, a cidade de Raven Brooks, ela era daquelas cidades que pareciam parar no tempo. Poucas ruas, todas de paralelepípedo, casas de madeira rangendo ao vento, uma igreja com sino enferrujado que tocava pontualmente no meio-dia e um comércio simples, onde todos se conheciam pelo nome. Gente, era tão pequena que qualquer novidade virava assunto por meses. Só que de repente, a paz daquele lugar foi quebrada. Bem no coração do vale, começou a ser construída uma enorme prisão. Para muitos moradores, aquilo foi um choque. Diziam que uma prisão traria violência, barulho e medo para uma cidadezinha que até então vivia em completa calmaria. Outros, porém, acreditavam que a prisão traria empregos, dinheiro e progresso. No fim, a construção foi aprovada, e assim nasceu a Instituição Correcional de Raven Brooks. Só que os moradores logo deram um apelido nada oficial para o lugar: a prisão de Barry. Isso porque o guarda-chefe responsável pela segurança no local era um sujeito imenso, assustador e inesquecível. O nome dele, Barry Winston. Barry era conhecido muito antes da prisão existir. Ele trabalhava como segurança em fábricas da região, e sua presença sempre causava desconforto. Diziam que ele não sorria nunca, que tinha um olhar frio e penetrante, como se enxergasse direto dentro da alma das pessoas. Quando foi promovido a guarda-chefe, os rumores aumentaram. Ele media quase 2 metros de altura, tinha uma barriga enorme que balançava quando corria e usava sempre o mesmo uniforme amassado, manchado de suor. O cinto dele estava repleto de chaves que faziam barulho por onde passava, e esse som metálico ecoava nos corredores, denunciando sua aproximação. As crianças da cidade tinham um pesadelo só de ouvir o nome dele. Muitas se recusavam a passar em frente à prisão quando escurecia. Tinha histórias de que, quando o vento soprava forte, dava para ouvir ecos dos passos pesados de Barry, mesmo do lado de fora dos muros. Era como se a própria cidade fosse vigiada por ele. Reza a lenda que Barry conseguia ouvir qualquer barulho dentro da prisão. Alguns diziam que ele tinha um ouvido sobrenatural, capaz de captar até os sussurros mais baixos. Outros acreditavam que ele tinha informantes escondidos entre os presos. Mas todos concordavam em uma coisa: se algum prisioneiro tentasse fugir, Barry aparecia correndo do nada, com passos fortes que faziam o chão tremer, derrubando tudo pelo caminho. Te lembra alguma coisa? Exatamente como no jogo do Roblox, meu parceiro. E não demorou muito para isso ser colocado à prova. Em outubro de 1954, 3 prisioneiros tramaram uma fuga ousada. Eles cavaram um túnel secreto que passava por baixo do refeitório da prisão. O plano parecia perfeito. Aproveitariam a confusão da troca de turnos dos guardas para escapar. Mas quando estavam prestes a sair do túnel, ouviram algo que deixou eles em pânico. Era o som dos passos pesados de Barry ecoando pelos corredores, cada vez mais perto. Segundo os registros da época, os presos afirmaram que Barry apareceu de repente, mesmo sem ninguém ter contado nada sobre a escavação. Era como se ele tivesse um sexto sentido para detectar fugitivos. Uns dizem que os olhos dele brilhavam no escuro, como os de um animal caçando sua presa. 2 dos prisioneiros foram capturados imediatamente, rendidos pela força brutal de Barry. Já o terceiro simplesmente desapareceu. Nunca mais foi visto. Alguns relatos afirmam que o Barry jogou ele dentro de um buraco secreto dentro da prisão, uma espécie de masmorra escondida que nunca constava nos mapas oficiais. Outros juram que o homem foi levado para os túneis subterrâneos e nunca mais voltou. O que realmente aconteceu até hoje é um mistério. Mas uma coisa é certa: a fama da prisão do Barry só cresceu depois desse episódio. E a lenda de que ninguém conseguia escapar de lá começou a se espalhar pelo país inteiro. Agora presta atenção: no jogo você também precisa escapar por túneis, cozinhas e até esgotos, enquanto o Barry aparece correndo atrás de você do nada. Não parece que é só inspirado, parece uma cópia fiel do que realmente acontecia naquela prisão. Coincidência? Eu acho muito difícil, gente. Anos depois do fechamento da Instituição Correcional de Raven Brooks, moradores curiosos começaram a explorar os escombros e ruínas que restaram do prédio. Foi aí que descobriram algo assustador. Debaixo daquela prisão existia um verdadeiro labirinto subterrâneo. Esses túneis não estavam em nenhum mapa oficial. Eram corredores longos, estreitos, cheios de umidade, que levavam a salas estranhas, algumas sem qualquer função aparente. Muitos acreditam que eles foram cavados de propósito para servir como armadilhas para fugitivos. Tinha relatos de guardas que se perderam por horas lá embaixo, vagando em círculos, ouvindo apenas o gotejar da água escorrendo pelas paredes. Mas adivinha só quem era o único que conhecia cada centímetro desses túneis? Exatamente,
Barry Winston. Enquanto os outros guardas evitavam descer sozinhos, Barry se gabava de conhecer cada curva, cada passagem secreta, cada atalho escondido. Alguns prisioneiros juravam que ele aparecia do nada no escuro, como se fosse capaz de atravessar as paredes. Há quem diga que o Barry até deixava pegadas falsas no chão para confundir os presos, fazendo eles se perderem e mais cedo ou mais tarde caírem direto em suas mãos. E sabe o mais assustador? Um dos túneis terminava exatamente embaixo do refeitório da prisão, o mesmo lugar onde vários presos tentaram escapar em 1954. Isso bate perfeitamente com a dinâmica do jogo, onde corredores subterrâneos e cozinhas aparecem como pontos de fuga, mas que sempre levam a um encontro inesperado com Barry. Em 1958, algo ainda mais sombrio aconteceu. Um incêndio misterioso tomou conta da prisão. As chamas começaram no setor administrativo, se espalhando rapidamente por todo o prédio. Documentos oficiais dizem que Barry morreu tentando salvar os prisioneiros, mas o relato dos moradores contam outra versão. Muitos afirmam que naquela mesma noite viram a silhueta gigante de Barry correndo pelos campos, cercado pela fumaça, mesmo depois que o fogo já tinha consumido tudo. Foi aí que nasceu a lenda do Barry Fantasma. Diziam que seu espírito nunca deixou a prisão, condenado a correr atrás de fugitivos para sempre. Guardas sobreviventes juravam ouvir os passos dele ecoando nas galerias, mesmo quando não tinha ninguém lá. E se você joga as versões alternativas do Roblox, você sabe que existe justamente o Barry Fantasma. Coincidência? É difícil acreditar, gente. Mas a história não para por aí não, meu parceiro. Em 1972, um grupo de historiadores decidiu investigar as ruínas da prisão. No porão da antiga prefeitura, eles encontraram caixas empoeiradas com relatórios secretos sobre Raven Brooks. Entre eles, estava o diário de um prisioneiro sobrevivente. Nesse diário, tinha desenhos detalhados de um mapa da prisão. O mais impressionante? O mapa era praticamente idêntico ao que a gente vê hoje no jogo do Roblox. Os mesmos túneis, o mesmo caminho que passava pela cozinha, as mesmas armadilhas, até o refeitório estava marcado no mesmo ponto. É sério, gente, não tem como ser coincidência. E como se não bastasse, pouco tempo depois que esses documentos vieram a público, eles desapareceram misteriosamente.